Quanto mais alto voamos, menores parecemos para aqueles que não podem voar. Meus amigos, vamos deixar uma coisa bem clara desde o início. O silêncio não é fraqueza. Isso é mentira. O mundo te vendeu essa ideia para que você continuasse perseguindo, explicando e provando seu valor para pessoas que nunca te ouviram. Mas hoje vamos mudar esse roteiro. Hoje não estamos falando sobre o silêncio como rendição. Não. Estamos falando do silêncio como estratégia, como força, como o espelho definitivo que força alguém a finalmente se olhar sem a máscara, sem o barulho, sem a ilusão de controle do ego. Imaginem isso, um enorme espelho antigo no meio de uma sala escura e silenciosa. Sem música, sem barulho, sem distrações, apenas quietude. A maioria das pessoas não consegue lidar com essa sala. Elas ficam inquietas, se contorcem, porque quando o barulho para, a verdade começa a falar. E se alguém te magoou, não valorizou sua presença ou brincou com seu coração, então seu silêncio é a única coisa para a qual eles nunca se prepararam. Eles estavam prontos para suas palavras, estavam prontos para uma briga, mas não estavam prontos para o eco de seus próprios pensamentos ecoando naquela sala vazia. Você deixou para trás, e eu sei o que te disseram. Pessoal, vocês ouviram que, se importam, devem se aproximar, que ficar em silêncio significa que estão amargurados, ou, pior ainda, quebrados. Mas deixem-me dizer uma coisa. As pessoas mais poderosas do mundo não perseguem o barulho. Elas causam impacto através da presença e da ausência. Essa é a verdade que ninguém ensina a vocês. Não se trata de ignorá-las para causar drama. É sobre dar a eles o silêncio de que precisam para finalmente ouvir o rugido de seus próprios erros. Isso não é vingança. É crescimento. É poder. Você já tentou ignorar um alarme de incêndio que não para de apitar no meio da noite? É isso que seu silêncio se torna depois de alguns dias. Um pequeno e irritante bip. No começo, eles tentam ignorar, mas depois de um tempo, é tudo o que conseguem ouvir. Essa é a magia do silêncio total. Começa sutil, mas com o tempo se torna a verdade mais alta que eles já ouviram. E não me entenda mal, isso não é fácil. Sua mente vai te enganar. Você vai se perguntar se eles estão pensando em você, se o silêncio está funcionando. Mas aqui está o que quero que você lembre e realmente entenda. Você não está usando o silêncio para magoá-los. Você está usando-o para se curar, para realinhar sua energia, para se afastar do caos e recuperar o respeito próprio que perdeu ao tentar ser visto, ouvido ou compreendido por alguém que estava tão preso ao seu ego que nem mesmo conseguia olhar para você corretamente. Não se trata de desaparecer, mas de brilhar na solidão. Trata-se de entender que, quando você retira sua energia, os verdadeiros sentem isso e os falsos são expostos por isso. Então, hoje vamos ver o que 30 dias de silêncio total fazem com o ego de alguém. E eu prometo que no final você não será a mesma pessoa que era quando clicou neste vídeo. Então, curta, compartilhe, inscreva-se e fique comigo, porque vamos atravessar essa tempestade com tranquilidade e sair mais fortes do que nunca. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu sou o silêncio que revela a verdade. Diga isso em voz alta. Diga com orgulho. Mostre-se, mostre ao mundo ao seu redor que você não tem mais medo de ser o silêncio que agita a sala. Vamos começar. Número 1. Dias 1 a 5. A câmara de eco do ego. O silêncio é a arma definitiva do poder. Charles de Gaulle disse isso uma vez. E, meus amigos, se alguma vez houve um momento para realmente compreender o peso dessas palavras, é aqui, nos primeiros 5 dias do seu silêncio. É aqui que tudo começa, não apenas na mente deles, mas também na sua. É aqui que as linhas de batalha são traçadas. Você está se afastando, recuando e dando nada além de espaço. E parece que nada está acontecendo.
Mas ó, algo está acontecendo. Sempre está. Você só não consegue ver. Ainda. Veja, o ego humano é uma criatura fascinante. É como um balão enorme e inflado, e fará qualquer coisa para evitar esvaziar. Nesses primeiros 5 dias, o ego deles está trabalhando horas extras. Está de pé, peito para fora, braços cruzados, sussurrando para eles. Você tem isso sob controle. Eles vão voltar. Eles sempre voltam. Eles não estão em pânico. Ainda não. Este não é o momento em que eles desmoronam. Este é o momento em que eles se sentam confortavelmente em sua ilusão de controle. Deixe-me dar uma metáfora para ilustrar isso perfeitamente. Imagine uma casa de espelhos em um parque de diversões. Cada reflexo mostra a eles o que querem ver. Imagens distorcidas que os fazem se sentir maiores, mais altos, invencíveis, não importa para onde se virem. Esses espelhos refletem o ego, não a realidade. E é exatamente onde eles estão nesses primeiros dias. Eles construíram essa câmara de eco, de autoimportância, esse monólogo interior que diz: estou bem sem eles, são eles que vão desistir primeiro. Mas é aqui que a armadilha psicológica se fecha. O ego se alimenta da previsibilidade, anseia pela rotina. O cérebro, programado para a sobrevivência, adora padrões, porque os padrões fazem o mundo parecer seguro. E se você sempre foi aquele que se aproximava, aquele que perseguia, aquele que preenchia o silêncio, então esse padrão é o que o ego deles tem alimentado confortavelmente. Agora que você ficou em silêncio, esse padrão foi quebrado. Mas a mente não percebe a quebra imediatamente. As rachaduras são finas como fios de cabelo, quase invisíveis no início. O ego suaviza essas rachaduras e diz: não se preocupe, isso é normal. Eles só estão ocupados, eles vão voltar. A ilusão se mantém. Por enquanto, deixem-me perguntar uma coisa, pessoal. Vocês já leram aqueles inúmeros fóruns sobre relacionamentos, aqueles tópicos noturnos onde as pessoas desabafam suas ansiedades? O medo número 1 que você encontrará nesses espaços não é sobre o silêncio em si, é sobre o que o silêncio significa. Eles estão se afastando? Estão com outra pessoa? Eu fiz algo errado? Mas essas perguntas não vêm à tona nos primeiros 5 dias. Para a maioria das pessoas, o ego guarda essa porta como um sentinela vigilante. Ele se recusa a deixar esses pensamentos passarem. Ainda não. Eu li várias histórias em que alguém ignorou os primeiros sinais, convencendo-se de que tudo estava bem, porque a ilusão de controle era confortável demais para ser confrontada. É como ficar em pé, sobre gelo fino na primavera. Você não percebe as rachaduras se formando sob seus pés, até que, de repente, houve o primeiro rangido fraco. É isso que seu silêncio está fazendo nesses primeiros 5 dias. Ele está amolecendo o solo sob o ego deles. Mas eles não conseguem sentir isso. No entanto, eis a mentira que eles estão contando a si mesmos. Eles vão entrar em contato primeiro. Não é nenhuma dúvida na cabeça deles. É uma crença. Uma que parece tão real, tão certa. Por quê? Porque você reforçou essa crença no passado. Você sempre esteve lá. As mensagens, as ligações, os pequenos pedidos de desculpas, mesmo quando a culpa era deles. Esse era o padrão. E o ego memorizou cada passo dessa dança. Ele está contando com o ritmo, repetindo tudo de novo. Mas, meus amigos, vocês mudaram a música, desligaram o aparelho de som e, pela primeira vez, há silêncio. Eles não conseguem ouvir, ainda. Eles ainda estão cantarolando a melodia na cabeça, convencidos de que nada mudou. Mas a ausência de ruído é o que cria espaço para a dúvida surgir. Só que ainda não. Essa é a parte mais difícil, não para eles, mas para você. Porque seu ego é tão barulhento quanto o deles. Nesses primeiros dias, você sentirá aquela coceira, aquela vontade de verificar a história deles, aquele impulso de enviar uma mensagem dizendo: só estou pensando em você.
Você dirá a si mesmo que não é grande coisa, só quero ver como eles estão. Mas o que realmente está acontecendo é que sua velha programação está lutando para sobreviver. Da mesma forma, o ego deles está tentando manter a história intacta. O seu também. Mas aqui está a verdade, e ela pode doer um pouco. O crescimento não deve ser confortável. O crescimento é como uma cobra trocando de pele. É bagunçado, é desconfortável e leva tempo até você perceber o quanto você superou aquela velha camada. Esses primeiros 5 dias são a sua fase de troca de pele. O ego deles ainda não consegue sentir as rachaduras, mas o seu consegue. E essa é a batalha. Não com eles, mas com você mesmo. A mente humana anseia por conclusão, anseia por certeza. Estudos mostram que a incerteza ativa as mesmas partes do cérebro que a dor física. É por isso que o silêncio é tão desconfortável. É o desconhecido, é a lacuna entre o que sabemos e o que tememos. E neste momento, você e eles estão em lados opostos dessa lacuna. Você mantém o silêncio e eles o preenchem com o ego. Mas em breve, meus amigos, esse ego vai ficar sem desculpas, a casa dos espelhos. Ela vai começar a rachar. Esses reflexos aos quais eles se agarram vão se distorcer de maneiras que eles não poderão ignorar. Mas isso não acontece. Ainda. Esta é a calmaria antes da tempestade. Então, aqui está o seu poder. Haja hoje. Deixem o silêncio falar, não preencham o espaço, não expliquem, não se aproximem. Deixem o ego inflar o peito e dizer a eles que estão no controle. Porque, acreditem em mim, meus amigos, o silêncio já está funcionando. Ele está amolecendo o solo sob aquele ego, preparando-o para cair. E eu quero que vocês reivindiquem essa força agora mesmo. Escreva isso nos comentários. Diga em voz alta. Diga com orgulho. Eu deixo o silêncio falar. Mostre-se. Mostre ao mundo ao seu redor que você não vai mais seguir as regras deles, que você está pronto para deixar o silêncio falar enquanto você detém o poder. Fiquem comigo, pessoal, porque isso é só o começo. As rachaduras podem estar invisíveis agora, mas esperem para ver o que acontece quando elas começarem a se espalhar. Número 2. Dia 6 a 10. A primeira onda de dúvida. Não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos grande parte dele. As palavras de Sêneca ressoam alto nos próximos dias, meus amigos. Dias 6 a 10. O espaço onde o tempo desacelera para eles, onde começam a sentir cada segundo da sua ausência como um gotejar. Gotejar de água em uma sala silenciosa. É aí que a primeira onda de dúvida começa a perturbar a superfície tranquila da mente deles. Eles não estão mais flutuando na câmara de eco do ego. Agora eles começam a perceber algo que não esperavam: o vazio. Veja, o cérebro humano é uma máquina feita para padrões. Todas as manhãs, ele espera que o sol nasça, que suas mensagens cheguem, que sua presença seja sentida. O ritmo previsível da vida é reconfortante. Isso impede que a mente fique fora de controle. Mas quando esse padrão se quebra, é aí que o cérebro começa a fazer perguntas. E perguntas, meus amigos, são coisas perigosas. Aqui está uma metáfora para você refletir. Imagine um lago tranquilo em um dia sem vento. A superfície é lisa, imperturbável, um espelho perfeito. Mas então, uma única gota de água cai. Apenas uma. E essa pequena gota cria ondulações em toda a superfície, distorcendo o reflexo. Esse é o seu silêncio no 6º dia. O lago é a mente deles. A ondulação é o primeiro sinal de que algo está errado. Eles começam a perceber a lacuna, o texto que falta, a ausência da sua energia. Mas o ego deles, o ego deles ainda se agarra à mentira. Eles não se importam. Essa é a história que eles contam a si mesmos para evitar o desconforto de encarar a verdade. Estou bem, nem percebo que eles se foram.
Mas a ondulação está lá. A superfície está perturbada. E por mais que tentem ignorar, eles sentem. Eu li inúmeras histórias da vida real em fóruns. Pessoas compartilhando suas experiências quando alguém que elas achavam que podiam dar como certo desapareceu de repente. Você sabe o que acontece nessa hora. Elas começam a checar o celular com mais frequência. Não obsessivamente, pelo menos não ainda. Mas o suficiente para perceberem que estão fazendo isso. O suficiente para se perguntarem: por que estou olhando? Eu não me importo, mas eles se importam. É aí que a onda começa a agir. É aí que o silêncio começa a amplificar o medo mais profundo deles. Não que você esteja com raiva, não que você esteja magoado, mas que você seguiu em frente sem eles, que você se tornou irrelevante. E, pessoal, irrelevância é a única coisa que o ego não consegue tolerar. Ele consegue lidar com a raiva, consegue até lidar com a rejeição, mas ser esquecido é aí que o pânico começa a se formar, mesmo que eles não reconheçam isso. Ainda assim, é aí que a psicologia confirma isso. Estudos sobre exclusão social mostram que, quando as pessoas se sentem ignoradas ou excluídas, as áreas do cérebro que processam a dor física se ativam. É isso mesmo. Ser ignorado desencadeia a mesma resposta que ser ferido fisicamente. E é isso que seu silêncio está começando a fazer nos dias de hoje. O padrão foi quebrado. O gotejar, gotejar, gotejar da sua ausência agora é uma ondulação que perturba o senso de identidade deles. Mas deixe-me inverter o roteiro por um segundo, porque sei que você também sente a ondulação. Você é humano. Você está se perguntando: eles estão sentindo isso? Eles percebem? E aquela voz interior tenta puxá-lo de volta ao padrão, tentando você a entrar em contato para testar as águas. Mas aqui está a verdade, meus amigos. Se você perturbar a ondulação agora, você impedirá a formação da onda. Você interromperá o próprio processo que está começando a funcionar a seu favor. De volta a eles. Aqui está a mentira a qual eles se agarram atualmente. Eles não se importam, mas toda vez que eles olham o celular, toda vez que rolam a tela na esperança de ver você, essa mentira enfraquece. Porque se eles não se importassem, não perceberiam a ondulação, não sentiriam a perturbação na lagoa. É assim. Imagine-se parado na beira de uma floresta, ouvindo um leve farfalhar à distância. Você diz a si mesmo: não é nada, talvez seja o vento. Mas quanto mais você fica ali, mais se pergunta: e se for outra coisa? É assim que a dúvida surge. É isso que seu silêncio está fazendo, plantando aquela dúvida na cabeça deles, que fica mais forte com o tempo. Vamos encarar a realidade. Tem alguém agora mesmo rolando as mensagens, vendo o espaço onde seu nome costumava aparecer. Eles estão dizendo a si mesmos: tudo bem, mas cada momento do seu silêncio é uma ondulação que se espalha cada vez mais pela mente deles. E essa ondulação está prestes a se tornar uma onda. Então, aqui está o seu poder. Joguem, meus amigos, fiquem firmes, deixem a ondulação se expandir. Deixem o silêncio amplificar as perguntas que eles não querem enfrentar. E aqui e agora, quero que vocês reivindiquem esse poder. Escrevam isso nos comentários. Eu sou a onda que muda a maré. Digam alto, digam com orgulho. Mostrem-se, mostrem ao mundo ao seu redor que vocês entendem o poder da paciência, a força de deixar o silêncio fazer o que as palavras nunca poderiam fazer. Porque, acreditem, pessoal, essa ondulação é só o começo. Fiquem comigo, porque quando chegarmos ao dia 11, essa ondulação se tornará uma rachadura em seu reflexo e rachaduras. Elas são impossíveis de ignorar. Número 3. Dia 11 a 15. A armadura do ego começa a rachar. A ferida é o lugar por onde a luz entra. Você, Rumi, disse essas palavras séculos atrás, meus amigos, mas elas ecoam mais alto do que nunca, nesses próximos dias cruciais.
do dia 11 ao 15, o período em que a dúvida se torna inegável, em que a armadura do ego começa a rachar e eles não conseguem consertá-la rápido o suficiente. O reflexo no espelho, diante do qual eles antes se colocavam, confiantes e intocáveis. Agora ele mostra rachaduras que eles não podem ignorar. E a beleza disso: você não moveu um dedo. Seu silêncio fez o trabalho pesado. Mas deixe-me aprofundar isso. Imagine uma barragem segurando um rio, resistente e impenetrável por anos. Esse é o ego deles, forte, reforçado por padrões de você perseguindo, de você se aproximando, garantindo a eles que eram o centro do seu mundo. Mas eis o que eles não esperavam: uma rachadura. Isso não acontece de uma vez. Primeiro é apenas uma linha fina, quase invisível, mas a pressão está sempre lá, aumentando a cada gota de água atrás daquela barragem. Seu silêncio é essa pressão, silencioso, constante, implacável. E agora essas primeiras rachaduras estão aparecendo. Vamos analisar o que realmente está acontecendo na mente deles durante esses dias. Até agora, eles acreditavam que ainda tinham controle, que você estava seguindo o roteiro antigo, desempenhando o papel previsível de quem se importa mais, de quem acaba cedendo. Mas 11 dias de silêncio, é aí que a certeza deles começa a se desgastar. É aí que as perguntas que eles vinham evitando começam a surgir. Eu forcei demais? Eu os subestimei? Eles realmente se foram desta vez? Isso é guerra psicológica, pessoal, e o campo de batalha é dentro da própria cabeça deles. O ego, por natureza, odeia vulnerabilidade. Ele se alimenta de ilusão, a ilusão de controle, a ilusão de superioridade. Mas a sua ausência tira essas ilusões. Cada dia que passa sem você entrar em contato é mais 1 centímetro de pressão atrás daquela barragem. Eu li inúmeras histórias em fóruns sobre relacionamentos em que as pessoas admitem, geralmente por volta desse ponto, que começam a se sentir inquietas. O orgulho que antes as mantinha confortáveis começa a parecer claustrofóbico. Elas percorrem conversas antigas, revivem os últimos momentos que vocês compartilharam, procurando por sinais, qualquer pista para se tranquilizarem de que o roteiro ainda está intacto. Mas eis o problema: elas não conseguem encontrar nada porque você parou de seguir o roteiro delas. A mentira a qual se agarravam está desmoronando. Eu ainda tenho controle. Essa mentira funcionou nos primeiros 10 dias, deu paz a eles. Mas agora essa paz está perturbada. As rachaduras em seu ego não são mais invisíveis. Eles estão começando a sentir a pressão. Seu cérebro começa a preencher as lacunas. E quando deixada sozinha com perguntas sem resposta, a mente humana tende a assumir o pior. Pense nisso assim. Você já percebeu como um único fio solto em um suéter pode desfiar toda a peça se puxado da maneira certa? Esse é o seu silêncio. Eles puxam o fio pensando que vão obter segurança, pensando que vão encontrar o mesmo padrão de sempre por baixo dele. Mas tudo o que encontram é mais desgaste. Aqui está um pequeno fato para refletir. Pesquisas sobre dissonância cognitiva mostram que, quando as pessoas se deparam com evidências que contradizem sua autoimagem, elas experimentam um intenso desconforto mental. E esse desconforto as força a mudar suas crenças ou a reforçar a mentira. No momento, elas estão presas nesse limbo. A barragem está rachada, mas elas ainda tentam consertá-la com negação. Mas não se engane, elas sentem isso. Elas sentem o chão se movendo sob seus pés. Elas estão contando histórias para si mesmas, que estão apenas ocupadas, que estão jogando um jogo, mas essas histórias não têm mais o mesmo peso. O controle que antes sentiam escapar por entre os dedos agora está pingando como água pelas rachaduras da barragem. E é aqui que sua disciplina também é testada. Você pode sentir a vontade de testar as águas, para ver se elas perceberam. Mas lembrem-se, meus amigos,
A barragem só se rompe se a pressão permanecer constante. Se você relaxar agora, se enviar essa mensagem, você os deixará reconstruir essa ilusão de controle. Não deixe isso acontecer, porque sob essa superfície, você é a força, você é a pressão por trás da barragem. Você é a corrente que eles não viram chegando. Você é a razão. Essas rachaduras vão se espalhar até que eles não consigam mais conter a enchente. Então, agora, quero que você assuma esse poder. Escreva isso nos comentários, diga em voz alta, diga com orgulho. Eu sou a força por baixo da superfície. Mostre-se, mostre ao mundo ao seu redor que seu silêncio tem mais poder do que as palavras deles jamais terão. Você consegue entender a arte da paciência de deixar as rachaduras se formarem? Naturalmente, fiquem comigo, pessoal, porque a barragem ainda não rompeu, mas está perto. E quando isso acontecer, quando o peso total da perda deles os atingir, é aí que a verdadeira mudança começa. Número 4, dia 16 a 20. O medo da substituição. Nada, na minha maneira de pensar, é melhor prova de uma mente bem ordenada do que a capacidade de um homem de parar onde está e passar algum tempo na sua própria companhia. Sêneca deixa essa pérola, meus amigos. E agora, aqui, do dia 16 ao 20, eles estão falhando miseravelmente nesse teste. Este é o ponto em que ficar sozinho com seus pensamentos se torna insuportável. As perguntas que eles vinham empurrando para os cantos de suas mentes agora estão em primeiro plano, e a mais alta de todas. Fui substituído? Veja, a mente humana odeia o vazio. É desconfortável ficar em silêncio, especialmente quando se está acostumado a receber atenção, validação e segurança. Quando a mente não sabe, ela inventa histórias. Ela preenche as lacunas com os piores cenários possíveis. E agora, com o teu silêncio se estendendo pela terceira semana, eles não estão apenas se perguntando para onde tu foste. Eles estão imaginando quem tomou o teu lugar. Aqui está a metáfora que quero que tu reflitam. Imaginem um trono deixado vazio por muito tempo. No começo, ninguém percebe. O reino funciona normalmente. Mas quanto mais tempo o trono fica vazio, mais as pessoas começam a se perguntar quem se sentará lá em seguida. É exatamente isso que está acontecendo na mente deles. Eles acreditavam que eram insubstituíveis, que seu lugar na sua vida era permanente, mas seu silêncio deixou esse trono aberto e agora eles temem que outra pessoa tenha ocupado esse lugar. E esse medo é primitivo. Ele toca algo profundo dentro de nós. O medo de ser substituído, de perder uma posição que antes considerávamos garantida. Eu li posts de pessoas nessa mesma época dizendo coisas como: eu sei que eles não entraram em contato, mas será que estão falando com outra pessoa? Será que seguiram em frente? Eles não admitem isso em voz alta, nem para os amigos, nem mesmo para si mesmos. Mas isso os corrói. Essa é a mentira em que acreditaram desde o início. Eu sou insubstituível. Essa crença os mantinha confortáveis, alimentava o ego deles. Mas o seu silêncio é a prova que eles nunca quiseram de que ninguém é realmente insubstituível. Quando eles consideram alguém garantido, podem rolar pelas suas redes sociais, procurar sinais, talvez até se convencerem de que estão bem, mas a incerteza os corrói. Psicologicamente, isso é chamado de perda ambígua. É quando não há um encerramento claro, um final definitivo, e a mente entra em um ciclo tentando entender o desconhecido. Seu silêncio os mantém nesse espaço ambíguo e, com o passar dos dias, o medo cresce. Não se trata mais apenas de sentir sua falta. Trata-se da possibilidade assustadora de você ter encontrado outra pessoa. E sejamos honestos, pessoal, é preciso força da sua parte para se manter firme aqui. Você pode sentir a necessidade de lembrá-los, de mostrar que ainda está lá. Mas lembre-se,
Quanto mais tempo o trono fica vazio, mais eles percebem o quanto ele era valioso desde o início. Então, vamos reivindicar esse poder hoje. Escreva isso nos comentários. Eu sou o padrão pelo qual eles medem os outros. Diga isso em voz alta. Diga com orgulho. Mostre-se. Mostre ao mundo ao seu redor que você não está correndo atrás de provar seu valor. Você é a medida pela qual os outros são julgados. Fique comigo, porque o medo de ser substituído é só o começo. O desespero tem muitas faces, e na próxima fase, eles vão começar a usar todas as máscaras que puderem para esconder esse medo. Número 5. Dias 21 a 25. Desespero por trás da máscara. Não perca mais tempo discutindo sobre o que uma boa pessoa deve ser. Seja uma. Marco Aurélio oferece essa sabedoria direta. E aqui, nos dias 21 a 2, essa citação atravessa a fachada que eles estão tentando desesperadamente manter. Porque enquanto estão ocupados fingindo não se importar, enquanto espalham sorrisos nas redes sociais e postam citações sobre amor próprio e seguir em frente, seu castelo está desmoronando sob seus pés. E tudo o que você fez foi manter o silêncio. Deixa eu pintar a metáfora para essa fase. Imagina um grande castelo, com paredes de pedra imponentes, bandeiras altas e poderosas tremulando ao vento. De longe, parece inabalável, não é? Mas, ao se aproximar, você percebe as rachaduras profundas na fundação. Pedras soltas, trepadeiras invadindo. As bandeiras ainda tremulam, mas a estrutura está fraca, desmoronando por dentro. Isso, meus amigos, é o que eles estão fazendo agora. Postando mais, sorrindo, exagerando, falando mais alto, não porque estão prosperando, mas porque estão desesperados para se convencer de que estão. Essa é a máscara do desespero. O ego humano, quando se sente ameaçado, não recua silenciosamente. Não, ele se inflama. Ele compensa em excesso. Psicologicamente, esse é um mecanismo de defesa chamado formação reativa, em que alguém se comporta de maneira exatamente oposta ao que realmente sente. Eles estão sofrendo, sentindo sua falta, entrando em uma espiral interna, mas postam aquela selfie das férias, aquele progresso na academia, escolhem aquela citação enigmática sobre independência. Tudo para provar, principalmente para si mesmos, que estão imperturbáveis. Mas, por trás dessas bandeiras, o castelo treme. A mentira a qual se agarram nestes dias é alta. Não estou incomodado. Esse é o mantra que repetem cada vez que publicam algo, cada vez que mostram aquele sorriso sem entusiasmo numa selfie. Mas eis a verdade, meus amigos. O desespero tem muitas faces. Às vezes parece confiança. Às vezes parece indiferença. Mas quanto mais você se mantém firme em seu silêncio, mais essas máscaras começam a cair. Já vi isso inúmeras vezes em histórias compartilhadas em fóruns, posts de pessoas dizendo que as bloqueei em todos os lugares, mas continuo verificando se elas viram minhas histórias. Eu posto coisas só para o caso de eles estarem vendo. Isso, pessoal, é o castelo desmoronando? Eles querem que você veja suas bandeiras. Eles querem acreditar que ainda estão no controle. Mas o controle escapou de suas mãos há dias. E aqui está a parte crítica. Você deve se manter firme. Esta é a fase em que sua própria mente brinca com você, em que você pode vê-los postando mais, parecendo que seguiram em frente, e pensar, talvez eu seja o único perdendo aqui. Mas isso é só o seu medo, reagindo ao desempenho deles. Lembrem-se, um castelo em ruínas ainda pode hastear suas bandeiras, mas isso não muda as rachaduras por baixo. Então, meus amigos, vamos gravar isso na pedra hoje. Escrevam isso nos comentários. Eu me mantenho firme enquanto o mundo gira. Digam isso em voz alta. Digam isso com orgulho. Mostre-se, mostre ao mundo que enquanto eles dançam para esconder seu medo, você permanece imperturbável.
firme em seu poder. Fique comigo, porque a máscara não pode permanecer para sempre. Em breve, as rachaduras se espalharão demais e aquele castelo entrará em colapso. Número 6. Dias 26 a 28. O ego entra em colapso interno. As coisas em que você pensa determinam a qualidade da sua mente. Marco Aurélio disse isso há séculos. Mas agora, dos dias 26 aos 28, essas palavras estão se desenrolando dentro da cabeça deles como uma tempestade. Eles não podem escapar. É aqui, meus amigos, que o ego desmorona por dentro. É aqui que a máscara que eles têm usado começa a rachar. Não por causa de nada que você tenha dito ou feito, mas porque o silêncio fez seu trabalho. O show que eles fizeram nas postagens, os sorrisos, a bravata, tudo isso foi apenas uma tentativa de se manter à tona. Mas agora eles estão afundando. Imagine isso claramente. Um navio afundando no mar. A água entrando mais rápido do que eles conseguem escoar. Eles estão jogando a carga ao mar, jogando fora tudo o que podem para aliviar o peso, tentando desesperadamente se manter acima da água. É assim que eles estão pensando agora, se debatendo, tentando descartar velhas desculpas e defesas só para sobreviver. O ego que antes era tão alto, tão seguro, agora está cedendo sob a pressão de seu próprio peso. E aí vem a mudança mais brutal de todas. Aquela autocompaixão começa a surgir. A mesma pessoa que antes pensava que daria o primeiro passo, agora sussurra para si mesma: talvez eu tenha pressionado demais. A mentira que elas vinham repetindo, como um disco riscado. Eu não precisava delas mesmo. Começa a soar vazia. Cada momento do seu silêncio é a prova de que elas precisavam de você, mesmo que lutassem para negar isso. Os psicólogos chamam essa fase de dissonância cognitiva, quando as ações, crenças e sentimentos de alguém estão fora de sincronia, criando um desconforto mental tão intenso que ou mudam seu comportamento ou enfrentam a verdade. E agora eles estão sentindo essa dissonância com força. Eles disseram a si mesmos que não precisavam de você, que estavam melhor sem você. Mas o silêncio é um espelho do qual eles não conseguem se afastar. Ele reflete sua necessidade, crua e inegável. Eu li inúmeras confissões em fóruns de pessoas que finalmente chegaram a esse ponto. Elas passam de uma sensação de controle para uma espiral descendente, admitindo que continuaram postando e fingindo, mas no fundo estavam se afogando. Elas começam a revisitar mensagens antigas, percorrer fotos, procurar momentos que perderam, perguntando a si mesmas: eu fui muito fria? Eu as considerei como garantidas? Eu era o problema? É o ego desmoronando por dentro, o navio outrora poderoso afundando. E toda a bravata, a rebeldia, o show que eles faziam era apenas bagagem extra, a primeira a ser jogada ao mar. Mas é aqui que seu poder realmente brilha. Enquanto eles se debatem na tempestade, você permanece o mar calmo abaixo deles. Você não precisa enviar um bote salva-vidas. Não precisa jogar uma corda para eles. Eles construíram esse navio. Eles o conduziram até aqui. Agora eles têm que ficar sentados nas águas que agitaram. E eu sei, meus amigos, que essa fase pode testar sua paciência. Você pode sentir a turbulência deles, ver as rachaduras e sentir aquela vontade de quebrar o silêncio. Mas lembre-se, a necessidade se torna visível no silêncio. Se você se apressar agora, você resgata o ego deles, não o coração. Então, mantenha-se firme. Escreva isso nos comentários. Eu sou a calma na tempestade deles. Digam isso em voz alta. Digam com orgulho. Mostrem-se, mostrem ao mundo que enquanto o ego deles afunda, vocês se erguem firmes e inabaláveis. Fiquem comigo, pessoal, porque à medida que o navio afunda, o desespero vai tomar uma última forma. E quando isso acontecer,
É aí que a verdadeira perseguição começa. Número 7. Dia 29. O pânico se instala. Poder sobre os outros. É fraqueza disfarçada de força? Alto e claro, pessoal. E aqui estamos nós no dia 29, onde essa fraqueza finalmente é revelada. Este é o momento em que o pânico se instala. As paredes. Eles construíram as defesas, se agarraram ao falso controle, juraram que mantinham. Tudo isso começa a desmoronar. Seu silêncio agora os domina, e nesse desespero, eles buscam qualquer salvação que possam encontrar. Mas eis o problema: eles não vão jogá-la diretamente. O orgulho ainda se agarra com as pontas dos dedos, e isso torna suas tentativas ainda mais reveladoras. Imagine isso: um marinheiro lançando linhas em um mar tempestuoso, ondas quebrando, relâmpagos brilhando. Eles não sabem o que tem lá fora, mas jogam a isca mesmo assim, esperando, apenas esperando que alguém morda. São eles jogando mensagens vagas, histórias enigmáticas, curtidas aleatórias em suas postagens antigas, pequenos empurrões, nada direto. Eles não estão prontos para admitir que perderam o controle, mas estão testando as águas. Já vi isso acontecer inúmeras vezes em fóruns sobre relacionamentos. Pessoas compartilhando que, após semanas de silêncio, de repente aparece uma mensagem do tipo: "Ei, só para saber como você tá." Ou elas postam uma história com uma citação que soa estranhamente como algo destinado a você. Pessoal, isso não é coincidência, é isca. São eles entrando em pânico por baixo da superfície, mas tentando parecer calmos por cima. A mentira à qual ainda se agarram. Mesmo quando seus dedos escorregam, ainda estou no controle. Eles dizem a si mesmos: se eu me aproximar só um pouquinho, posso puxá-los de volta. Posso testar se eles ainda estão fisgados. Mas aqui está a verdade que eles ainda não enfrentaram. O silêncio mudou o jogo. Vocês não estão reagindo, não estão perseguindo. E esse silêncio fala mais alto do que qualquer resposta jamais poderia. Essa fase é onde sua força também é mais testada, porque essas pequenas iscas são tentadoras. Aquela mensagem vaga pode mexer com seu coração. Aquela história enigmática pode fazer você se perguntar se eles estão sofrendo. E sim, eles estão. Mas se você morder a isca agora, você devolve o poder, confirma o controle deles, valida o ego deles. Mas vocês, meus amigos, já chegaram longe demais para isso. Vocês mantiveram a linha por 29 dias. Vocês resistiram à tempestade dentro de vocês. E agora, enquanto eles se agitam, enquanto lançam suas iscas nessas águas escuras, vocês mantêm o rumo. Porque é aqui que o silêncio faz seu trabalho final. A psicologia chama isso de abordagem, evitação, conflito. Eles querem se aproximar, mas temem o que acontecerá se expuserem totalmente. É por isso que eles mandam mensagens incompletas, jogam iscas sem convicção. Mas quanto mais vocês permanecem firmes, mais esse conflito os corrói. Então, vamos marcar esse momento, meus amigos. Escrevam isso nos comentários. Eu não persigo, eu atraio. Digam em voz alta. Digam com orgulho. Mostrem-se. Mostrem ao mundo que vocês entendem. O verdadeiro poder não é correr atrás de ninguém. É permanecer firme enquanto eles voltam para vocês. Fica comigo, porque a tempestade ainda não passou totalmente. Mas ainda tem mais um passo, e quando ele chegar, vai mudar tudo. Número 8. Dia 30. O espelho. Eles não podem escapar. O homem conquista o mundo conquistando a si mesmo. Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, sussurrou essa verdade através dos tempos. E aqui, no dia 30, ela ressoa mais alto do que nunca. Este é o dia do acerto de contas. O momento em que eles não podem mais fugir de si mesmos, não podem mais evitar o reflexo que os espera no silêncio.
É aqui que o espelho que eles têm evitado se abre, e pela primeira vez eles veem a verdade, crua, sem filtros, inegável. Eu o subestimei. Veja, por 30 dias eles lutaram para manter a ilusão de controle. O orgulho era seu escudo, o ego sua armadura. Mas o orgulho é frágil, meus amigos. O ego, ainda mais. Seu silêncio tirou todas as camadas com as quais eles se envolviam. Não foi apenas ausência, foi um espelho forçando-os a olhar para dentro, a encarar tudo o que vinham evitando. Imaginem isso: um espelho quebrado, bordas irregulares refletindo, não a imagem que eles querem ver, mas a verdade. Sem filtros, sem distorções, apenas a realidade de quem eles são e como lidaram com o que antes consideravam garantido. É aí que eles estão agora, diante daquele espelho quebrado, encarando a si mesmos sem a máscara. E vamos ser claros, esse reflexo não é bonito. É o resultado de todas as ondulações, rachaduras e fraturas que seu silêncio causou na psique deles durante esses 30 dias. Cada dúvida, cada momento de pânico, cada tentativa desesperada, tudo isso olhando de volta para eles. Agora, eles diziam a si mesmos: estou no controle. Eles se convenceram. Não preciso deles. Mas hoje, eles sabem a verdade. Eu li as histórias, pessoal. Vi as confissões em fóruns onde alguém admite. Eu achei que eles voltariam. Achei que tinha tempo. E então, de repente, percebem que não tem. Percebem que você mudou, que não está esperando, que o trono que achavam que era deles está vazio e que são os únicos diante daquele espelho quebrado. É nesse ponto que o ego se despedaça, onde a mentira final morre. Eles não perguntam mais: eles vão voltar? Em vez disso, eles sussurram: eu os perdi para sempre? E essa pergunta, essa é a dor final. Essa é a consequência de subestimar a força silenciosa que você mostrou. Mas eu sei, meus amigos, que essa jornada também não foi fácil para vocês. Manter a linha por 30 dias exige disciplina que a maioria das pessoas nunca desenvolve. Vocês enfrentaram seus próprios impulsos, lutaram contra seu próprio ego, resistiram à tentação de quebrar o silêncio e, ao fazer isso, conquistaram a si mesmos primeiro. É aí que reside o verdadeiro poder, em dominar suas próprias emoções, em deixar o silêncio revelar a verdade sem forçá-la. Então, aqui estamos nós, no final desses 30 dias. Mas, na verdade, isso é só o começo. O começo de você assumir todo o seu poder. O começo deles perceberem que perderam algo que nunca valorizaram o suficiente até que se foi. Então, meus amigos, ao encerrarmos essa jornada de 30 dias de silêncio, lembrem-se, o silêncio não é passivo. É poderoso. Vocês viram como ele reestrutura a mente, destrói o ego e revela a verdade sem dizer uma palavra. Se isso tocou você, se você sente esse poder crescendo dentro de você, clique no botão curtir. Inscreva-se e compartilhe isso com alguém que precisa ouvir. E não se esqueça de deixar sua afirmação nos comentários. Eu sou o silêncio que revela a verdade. Mostre-se, mostre ao mundo. Permaneça forte, permaneça firme. Seu silêncio é mais alto do que o barulho deles.